Ok, agora já está. Então, vamos lá ver se eu consigo. Eu acho que está bem. Pronto. Gostava de vos dar as boas-vindas a este fantástico podcast. O Manel e o Virgílio, os senhores professores, são autores de um livro que eu já li quase até ao fim, que é este. Conhecem este livro? Fantástico. Podem falar, isto é uma conversa de amigos, não é uma entrevista, Está bem. Sintam-se à vontade. Então, eu lembrei-me, além da estima que vos tenho e de gostar muito de conversar convosco, acho que seria interessante, podemos falar aqui um bocadinho sobre esta vossa ideia de apresentar ou de provocar uma nova abordagem à prova de vinhos, discutir aqui um bocadinho isto. Alguém tem que fazer o papel de advogado do diabo, portanto terei que ser eu, mas acho que era engraçado explicar um bocadinho o processo e o que é que se propõe com isto, em que é que isto altera positivamente e pronto, vamos conversando um bocado sobre isto. Mas antes disso, como veem, eu sou um tipo muito, muito bom nestas coisas, assim num minuto gostava que cada um de vocês se apresentasse para quem aqueles 2 ou 3 pessoas não sabem quem vocês são. Pode ser? Começamos por professor Virgílio. Ok. Portanto, eu sou o Virgílio Loureiro, estou reformado, dei aulas em economia durante 40 anos, de microbiologia, e nas horas vagas dedicava-me um bocado aos vinhos, fora da universidade. Okay. E isso levou-me a que, ao longo do tempo, fosse refletindo um bocado sobre aquilo que encontrava no dia-a-dia. Ao ponto de ter percebido que nunca ficava satisfeito com as descrições dos vinhos feitas aí por todos nós. Isso levou-me a evoluir um pouco na prova de vinhos, procurando analisá-la com todo o detalhe e procurando encontrar pontos mais fortes que substituíssem a prova tradicional. Bem, uma boa apresentação. E Manel? Ou professor Manel? Eu estou a 15 km do Hugo, estou em Benfica do Ribatejo. Não nasci aqui, mas tinha que nascer de alguma maternidade. Nasci em Lisboa porque o meu pai estava a fazer na altura agronomia no Instituto Superior de Agronomia. E depois viemos aqui para Benfica. Claro, estou em Lisboa, estudei em agronomia, tirei o curso. Quando estava a acabar o curso, o professor Virgílio convidou-me para fazer, na altura chamava-se, não era tirocínio, era o relatório final. Era o relatório final, exatamente. O relatório final no Zé Maria da Fonseca. E, portanto, foi desde essa altura que estamos a trabalhar em conjunto. Eu fui assistente do professor Virgílio durante um par de anos, e depois, entretanto, reformou-se e eu fiquei com as disciplinas que tinha ligadas à microbiologia e outras, agora com o mestrado de Ciências Gastronómicas, com o vinho e gastronomia e outras ligadas à segurança alimentar. E juntámos, que temos trabalhado em conjunto aí numa série de adegas e isso, a nossa experiência, quer de ensino, quer depois a nível de prova, fez com que produzíssemos este livro. E é isso que nos traz aqui hoje. O Hugo conheci-o numa das aulas a que eu foi presente, onde eu ia ao Porto. O Hugo realmente podia estar em Lisboa, não, mas escolheu ter aulas no Porto. Para que facilitar? Anos, talvez. Há 4 ou 5 anos, e foi aí que nos conhecemos. E tem sido sempre um prazer e um desafio conversar com o Hugo. Se calhar mais desafio. Eu já conheci o Hugo há mais tempo que o Manel. Verdade. Conheci-o porque tínhamos os dois uma admiração muito grande pelos vinhos de Bucelas. Permita-me a correção. Temos, continuamos a ter. O Hugo com as mãos na massa até ao fundo
E eu com o vinho nos copos. Eu também, confesso que também bebi alguns copos. É. Também tenho alguns copos bebidos. Então, podíamos começar, eu podia começar por partir já isto tudo e perguntar como é que era sobre as leveduras, mas vamos falar do livro. É uma brincadeira que eu tenho aqui com o Manel, que é, temos uma ideia um bocadinho discordante ou não. Eu já não percebo se concordamos ou não sobre esta história das leveduras. Mas qual A história leveduras? das leveduras indígenas. As leveduras? As leveduras. Ah, está bem, elas estão por todo o lado e, portanto, logo arranjam maneira de, se nós dermos boas condições, logo arranjam maneira de fermentar o vinho, do princípio ao fim, sem problemas. Tem piada que eu agora estou a escrever um artigo, vou escrever um artigo de tese de doutoramento de um aluno nosso, e é sobre a arqueologia do vinho e da vinha. Quer dizer, produz vinho há 6.000 e tal anos, se calhar só nos últimos 100 é que sabe que existem leveduras. E os vinhos sempre foram bons. Por isso elas, desde que nós não as deixemos, estragar o vinho, a coisa funciona sempre. Não, Depois há assim uns mais desassossegados como o Hugo, que lá querem ir buscar a levedura do Bucelas ou a levedura do Val da Pinta ou de Freixo Espada às Costas. Há de sempre encontrar uma levedura boa em qualquer um desses sítios para fazer bom vinho. Quer dizer, mais ou menos. Diga. Eu recomendava ao Hugo, se tem dúvidas. Eu não tenho. Não? Então se não tem dúvidas, nem vale a pena discutir muito o assunto. Não. Há mais de 10 anos que trabalho com leveduras indígenas e com indígenas e com selecionadas há 14 e, portanto, não. A minha posição em relação a isso é mais simples, é mais de meio termo. Há certas casas onde eu não abdico de trabalhar com leveduras selecionadas e há outras casas onde eu não abdico de trabalhar com leveduras indígeas, como é o caso dos meus vinhos. Tem a ver com o nível de risco que podemos correr. Tem a ver com o conceito. Tem a ver com o conceito, tem a ver com o tempo que temos, tem a ver com a capacidade de correr riscos, porque há alguns riscos associados. Por exemplo, uma fermentação mais lenta, eu consigo me dar ao luxo de, neste momento, ainda ter um vinho a fermentar com o meu nome. Se calhar se fosse para um outro produtor, ele ficava um bocadinho danado desse vinho ainda estar a fermentar. Portanto, são questões. Ou tu estás a ter vinhos como há 6.000 anos. Eles até se admiravam. Não, eu não estou a fazer esses vinhos. Eu não estou a fazer vinhos como o vinho era gasoso. Eles diziam assim, este vinho tem gás. É exatamente agora como esses vinhos que ainda se está a fermentar ainda está a ter gás. Quem lá fosse à adega. Exatamente. Tinha um picozinho, não é? Tinha um picozinho. Aqui há uns tempos li um livro muito engraçado sobre essa história da arqueologia do vinho. Eu não sei se vocês conhecem, eu acho que eu tenho aqui, eu já mostro, depois já vou buscar, eu já mostro, que fala muito dessas coisas e é um livro muito, muito interessante até do ponto de vista esquemático, tem coisas está muito bem esquematizado. Mas é uma brincadeira, eu acho que faz sentido e também não faz sentido, acho que é um bocado o conceito, o tipo de vinho, o tipo de casa, para mim é que marca o tipo de trabalho que lá faço. Não há dúvida. Sim. E quem diz as leveduras diz o resto, mas as leveduras viraram modas porque, agora falando um bocadinho à professora Virgílio Loureiro, porque uma série de ignorantes pegou numa informação que não conhecia e difundiu-a de forma errada, não é? Distorcida. Portanto, a ideia dos críticos começarem a falar daquilo que não sabem enfim. É que é preciso ter sempre temas novos. Se não há temas novos, de que é que eles vão falar? Mas todos os dias sai um vinho novo. Eles não têm que resolver os problemas do dia-a-dia. Eles não têm que tratar da vinha, não têm que, quer dizer, cada ano é um ano, não é? Eles não, eles cada vez têm que ter temas novos. Portanto, percebe-se que agora sejam as leveduras, sejam os importantes. É importante não desinformar. Eu acho que é importante, brincadeiras à parte, também não quero ser aquilo que arrasque ninguém, mas brincadeiras à parte é importante, é a pessoa informar, não é? E procurar informação imparcial, acho eu. Mas enfim. Imparcial e que seja correta. Pois.
Aí é que está a questão. A esse propósito, ando a ler um livro muito engraçado, escrito por um médico inglês, que se chama Ciência da Treta, Não é? e recomendo vivamente. Ciência da Esse treta, vou tomar é nota. Ciência da Treta. Esse está mais ligado à parte da medicina e mostra, põe ali a ciência séria e a não séria trabalhada por quem tem que a divulgar. E quem tem que a divulgar está sempre muito mais interessado na ciência que não é séria do que na que é séria. Porque a que é séria normalmente tem dificuldade em perceber porque está em artigos científicos. E a outra não, está nas revistas de grande público. Essa é que é E eu a acho diferença. também, eu acho também os argumentos muito mais sensacionalistas, não é? Que são muito mais, às vezes são argumentos errados, mas que são muito mais fáceis de entender porque eu não entendo nada, portanto, e entra Sim, no sim, sistema lógico, não é? claro, claro, claro. Isso hoje está decodificado em todo o mundo. Claro, claro. Enfim, paramos de dizer mal, eu quero dizer bem. Eu vou ser a pessoa que vai dizer mal, Não, mas... não, só tivemos a dizer mal. Só tivemos a Exato. dizer bem, não tivemos a dizer mal de ninguém. Só tivemos a dizer bem, cada um tem a sua tarefa, a sua função. E eu acho que isto de falar muito de vinho é bom, porque quer dizer que é uma coisa que mexe com as pessoas. Quer dizer, Certo. quando nós vemos esta importância toda dada nos órgãos de comunicação social, mais ou menos latos, bem, mais ou menos generalistas, isso é bom sinal. Uhum. E tudo, e portanto eu aplaudo todos os jornalistas que vinhos, todas as pessoas que escrevem, todos os bloggers, porque de facto reflete a importância que hoje em dia o vinho tem. Depois, Isso com é o verdade. tempo, as coisas logo assentam. Ou não? Ou não, não é? Não, Muita está coisa bem, pode acontecer. ok, fica essa fica para o futuro. A Depende questão é da que tem que haver. poeira. Depende Como? da poeira. Se a poeira é muito fina, fica muito no ar. Eu acho que há outra questão, que é quando nós. Há muito hábito de dizer deixa-os falar, não contrariem, não digam nada, eles vão se calar. E isso nunca, historicamente, para quem gosta de história minimamente como eu, sabe que isso historicamente nunca deu bons resultados. Portanto, não desmentir a idiotice deixa que a idiotice ganhe força e ganhe poder e ganhe dimensão. Nós só conseguimos combatê-la discutindo-a e desmontando aquilo, não é? Porque é um bocado como aquela história da... Tem da, toda a da- razão. Tem toda a razão. Eu Muito obrigado. fazer isso há muitos anos, mas quando olho para trás estou sempre sozinho. É que é o Não, problema. pois, porque eu percebo a ideia, não é? Percebo a ideia. É porque também é um trabalho que cansa, não é? Esta ideia de estar constantemente a desfazer. E depois há outra coisa, que é a mentira é muito mais confortável. É muito mais fácil acreditar que aquilo é daquela maneira. É muito mais fácil acreditar que se eu tiver um problema cardíaco, tomo um chá e fico bem, do que Claro. realmente que tenho que ter uma série de cuidados, uma série de... E, portanto, o tipo que está a dizer isso é o tipo chato, não é? O tipo Exatamente. não é? E, portanto, não é fácil, mas tentamos, não é? Eu digo que tentamos porque eu acho que também faço um bocadinho esse papel. Enfim, falemos do vosso método, pode ser? Ok. Vamos Vamos. a ele. Eu vou-vos ser franco, eu ainda não li o livro todo, falta-me este bocadinho, mas já tenho estas notas todas. E a questão é que eu acho que isto é um tema, pelo menos para mim, é um tema com alguma densidade e que requer muita reflexão. Eu vou ser franco e honesto, ao longo da leitura vou achando aqui Peço alguns... desculpa. Como? Ao longo da leitura tenho encontrado aqui alguns pontos que me apetece ir, Pois ir, é, ir discutindo e provocando. tudo bem, desculpa lá que estou aqui numa aula. Está bem, já ligo, O disse que direto, ia o já direto, ligo. Já. o direto.
Desculpem lá, temos que ter o telefone ligado. Ok. E eu para dizer que isso tem um botãozinho, um avião, para pôr o... Enfim, eu estava a dizer que... Espera aí. Obrigado. Epá, eu tenho que fazer essas coisas todas. Espera aí. Onde é que está o botãozinho do avião? Está aqui, modo avião. Já estamos a viajar. Desculpa. Assim já não faz mal. Eu estava a dizer que é um tema... Eu também não quero tornar isto bastante complicado e eu quero ser claro naquilo que estou a dizer. O tema a proposta é muito radical, eu acho. É parar de pensar como temos pensado até aqui e pensar de uma maneira diferente. Portanto, há toda uma questão de habituação que tem que ser feita. E depois, ao longo da leitura, vai havendo pontos que me apetece, ponto a ponto, e discutindo. Como não me apetece também estar sempre a aborrecer com isto, vou pensando um bocadinho e por isso é que tenho demorado algum tempo a ler. Portanto, eu ia começar por vos pedir o que é que propõem exatamente, em que é que o outro método está errado para precisarmos deste e isto quase parece mesmo uma entrevista, mas não é? E em que é que este é melhor? Não sei se a pergunta está bem feita, mas acho que percebe a intenção. Ok, eu posso começar. O método clássico que toda a gente usa em todo o mundo baseia-se fundamentalmente em quê? Procura analisar o vinho de forma sistemática, fazendo com que os nossos sentidos o provem ordenadamente e procurando encontrar particularidades em cada vinho. Por exemplo, começa pela cor. O nosso, por exemplo, nem dá importância à visão. Depois vai ao aroma, e no aroma o que é que procura fazer? Procura fatiar o vinho, ou o aroma do vinho, em todas as fatias que o nosso olfato é capaz de distinguir. Certo. Ora bem, acontece que os neurocientistas já demonstraram cientificamente que o cérebro que processa a informação transmitida pelo olfato não faz a discriminação aroma-aroma do vinho ou de outro qualquer alimento que tenha cheiro. Porquê? Porque processa sempre tudo no conjunto. Portanto, se nós estamos a procurar transmitir ao cérebro, através dos nossos sentidos, as sensações que um vinho nos dá, e estamos a insistir em encontrar sensações individuais do aroma, estamos a ir contra a maneira como o cérebro processa a informação, que é sempre no seu todo. Isso, de facto, só é perfeitamente perceptível pelas pessoas quando se dá um vinho a 100 pessoas diferentes e se pede para que cada uma descreva o aroma. E o que vai acontecer é que vai haver 100 descrições completamente diferentes umas das outras. Eu aqui faço um parênteses. Porque se há meia dúzia de pessoas que provam há 20 anos todas em conjunto e discutem todas a prova de vinho dessa maneira, provavelmente vão todas dizer a mesma coisa. Sim. E depois pensam que são muito fiáveis e que o painel é muito homogéneo. Mas não. Ele acaba por ser homogéneo. É homogéneo, mas está viciado. Pois, não estão a provar por si, estão a provar pelo grupo. E eu conheço perfeitamente essa situação. Mas já agora, posso só... É só para dizer, isso até tem um nome. É intersubjetividade. Os filósofos dão um nome a esse tipo, quando um grupo estuda determinado assunto qualquer que seja e depois têm a mesma opinião sobre esse, porque usam o mesmo método, não é? Chamam, não é objetivo, nem é subjetivo, não é objetivo porque depende de um grupo e não é subjetivo porque não é só de uma pessoa. Chamam intersubjetividade. Portanto, essas coisas hoje em dia
estão estudadas e sabemos que é assim, quer dizer, é um dado do nosso processamento cerebral, não é? Sim, mas até, por exemplo... ver futebol, se todos vemos futebol da mesma equipe e vemos... E há pessoas que veem de uma maneira e grupos de amigos podem estar sempre a ver o jogo de futebol da mesma forma. Certo. Mas eu acho que nem precisamos de esperar 10 anos. Todos nós temos experiência de jurados de concurso, não é? E lembrar-se-ão que ao fim de 10 minutos há uma aflição. Ao fim do primeiro vinho, o segundo vinho já é muito mais uniforme, a forma como as notas entram, e o terceiro mais ainda. Há uma uniformização do grupo ao fim de 10, 15 minutos, não é? Se essa for a vontade. Sim, exatamente. E o que é impressionante é que qualquer concurso feito em qualquer parte do mundo, seguido o mesmo método, dá sempre os mesmos resultados. Sejam 50, 20 ou 100 pessoas a provar. Isso é que é fantástico. Mas isso também é um argumento que eles utilizam para aferir. Não é? Exatamente. Pois. É chamada ciência da treta. Até há um artigo americano que diz wine bullshit. É exatamente isso. É o que isso quer dizer, treta, não é? É exatamente. Quer dizer, o que acontece, vamos lá ver, estão sempre a provar bem, de acordo com o padrão. Portanto, o padrão é sempre o mesmo, só que há mais Marias na Terra, não é? A questão é, isto limita tudo para só um estilo, é tudo muito da mesma, é tudo igual. E, portanto, eu acho que o nosso método tem de diferente é que permite, de uma forma mais intuitiva e bastante rápida, sem precisar muito tempo de aprendizagem, permite valorizar cada estilo de vinho. Não há vinhos maus. Há vinhos diferentes. Há grandes variedades. São vinhos diferentes. Então, por exemplo, podemos dizer que o que acontece é que o método antigo cria uma hierarquia que é, podemos achar que é artificial ou que é errada, mas cria uma hierarquia. Um estilo de vinhos é sempre mais cotado do que outro estilo de vinhos, isso nós sabemos que é verdade, não é? Um vinho simples não, tem de ser... é mais cotado para quem? Para quem dá usando o método tradicional, não é? Um vinho, quanto mais doce, extraído, concentrado for, mais nota tem. Quanto menos for, menos nota tem, por exemplo, não é? Para quem dá notas. Sim, para quem dá notas e para quem avalia. Mas hoje toda a gente pode dar notas, desde que siga o método, não é? Pois. E, portanto... Aliás, toda a gente segue o método. Essa é que é a questão. Sim. E dar notas, eu tive que dar notas durante 40 anos. E o Manel continua a dá-las todos os anos. Eu não aguentei dar 10. E eu digo, para mim sempre foi uma violência ter que dar notas, porque sei que estou a ser injusto. Ou para cima ou para baixo. Para muitos alunos estou a dar a mais e para muitos estou a dar a menos. Quer dizer, e quando se tem a preocupação de procurar ser justo, percebe-se a violência que é ter que dar notas. Mas também tem que haver uma forma, lá está. Diga. Mas também tem que haver uma forma de classificar, não é? Porque senão criamos aqui um sistema também estranho. Eu percebo a ideia de ter que... Quer dizer, isto é uma briga que ainda tenho aqui dentro de mim, não é? Porque... Eu já percebi. Portanto, continua para si a ser estranho o nosso método, porque não classifica, não dá notas. Não é uma questão de ser estranho. Eu estou numa fase muito mais lateral do que esta, que é, para mim, a necessidade de dar uma nota e a necessidade de um concurso, a necessidade de qualquer coisa relacionada com isto, tem a ver com o trade, não tem a ver com o consumo, tem a ver com a venda de vinhos. É uma necessidade de quem vende vinhos. E eu acho que foi algo criado por quem vende vinhos e não por quem os consome. Hugo, desculpe interrompê-lo. Eu, como sou jurássico, ainda sou do tempo em que não se davam notas aos vinhos. E tudo funcionava perfeitamente. Qual é que era a base? Era, já na altura, o prestígio da marca, o prestígio do produtor, o prestígio da região,
e depois a preferência de quem aprovava. Mas só era preciso dar notas. Certo. As primeiras notas, aquelas primeiras fichas de prova que apareceram pelo Amarino, aquele americano, não é? O professor Amarino, aquilo não era para ajudar os técnicos a fazer vinhos sem defeito. Não era para valorizar os vinhos bons e, portanto, a questão é que todo esse sistema depois foi sendo adaptado para um objetivo diferente daquele que foi feito inicialmente, não é? E isso depois vai modificando, vai enviesando a aplicação. Uhum. E vai sendo aproveitado por quem quer tirar de outro partido daí, não é? Mas o que eu estava a dizer... O que eu estava a dizer... Foi mais por quem, não foi tanto por quem tem que vender o vinho, claro que isso depois, mas mais por quem tem que divulgar o vinho. Quer dizer, quando temos uma quantidade imensa de vinhos e é preciso explicá-los todos, se calhar é mais fácil dar uma nota. Mas à semelhança das descrições, que são metáforas, as notas também são metáforas. E, portanto, há uma metáfora que dá 90 pontos e outra metáfora dá 95. Outra dá 89. Mas são na mesma metáfora, porque traduzem determinadas características através dos nossos sentidos, não é? E o facto... Um método que violenta a forma como o cérebro pensa. Também, sim. Sim, mas eu acho que há uma necessidade de estruturar qualquer coisa e de apresentar uma organização. Ainda que errada, mas eu acho que é uma... o método quer estruturar e quer hierarquizar, não é? Dizer assim, este vinho vale mais do que aquele. Pelo menos na ótica, eu acho que se esqueceu de uma coisa, que é sempre na ótica de quem provou. E isso vai-se esquecendo, o facto de dizer assim, o Parker dá notas 90, aquele vinho tem 90, segundo a opinião e o gosto dele. A revista de vinhos ou a Grandes Escolhas tem os métodos deles. E quer dizer, para aquele painel, aquele vinho... Ou seja, não é um valor absoluto, é um valor opinativo, é um valor parcial daquelas pessoas. E eles reconhecem isso, só que depois na prática mas funciona como o politicamente correto, não é? É as vaias do politicamente correto. Certo, mas eu lembro-me quando comecei a provar vinho, eu, por exemplo, identificava-me com o tipo de prova de um crítico e não com outra. E, portanto, eu seguia as notas de prova daquele crítico porque ele tinha um gosto parecido com o meu. E eu acho que isso é que também se tem perdido ao longo do tempo. Mas enfim. Levantou aí uma questão que é importante e que eu queria chamar a atenção para ela, que é a questão da preferência. Sim. Eu penso que quando um vinho não tem defeito, é, por definição, um produto nobre. Concordo. E como tal, deve ser tratado. E qualquer provador não tem que preferir os vinhos todos, tem as suas preferências, mas quando está a provar um vinho, e principalmente quando o está a provar para o divulgar junto do público, deve abstrair-se da preferência e deve focar-se apenas no estilo que o vinho tem. Nós damos um exemplo muito fraturante no livro, que é qual é que é melhor, o Mateus Rosé ou o Barca Velha. Não sei se já chegou a essa fase. Já passei. Já passou. E quer dizer, e qualquer um de nós é capaz de arranjar uma situação em que o Mateus Rosé é melhor do que o Barca Velha, como vem no livro, sim, ou vice-versa. Claro. Portanto, nós não temos que pôr um em confronto com o outro. Nós temos é que avaliar o Mateus no âmbito dos rosados ligeiramente adamados e o Barca Velha no âmbito dos tintos daquele estilo. Pronto, é só isso. E é isso que esse método novo vem fazer. Quer dizer, esse método procura fazer isso. Não dá notas. Uhum. O estilo. Por isso, as balizas em que o método se fundamenta, que eu não sei se percebeu esse pequeno detalhe que faz toda a diferença, nós usamos uma escala
para comparar os vinhos, onde tem dois extremos de características mais ou menos opostas, que nós definimos como o vinho muito atraente e o vinho nada atraente, para que todos os outros vinhos que vamos provar fiquem entre estas duas balizas. Mas nós temos as balizas. E quando se prova em concurso ou em qualquer outra situação pelo método tradicional, onde é que está o padrão de comparação? Não o temos. Está na nossa cabeça e nas modas da época. Hoje, por exemplo, se calhar os tintos feitos de baga, da bairrada, já não têm que ter 14,5, serem opacos à luz e estarem cheios de madeira. Já pode ser um estilo diferente, porque as coisas estão a mudar. Mas e agora, não... qual é que é melhor? Não há, a pergunta não faz sentido. Não tem que ser melhor nem pior. Certo. São diferentes. A questão tem que ser posta nesses termos. Mas, por exemplo... Assim, a publicidade dá notas. Certo, mas, por exemplo, eu não concordo consigo quando diz que não há padrão. Há um padrão. Se formos ver o guia de provas do OIV, que é seguido em muitos concursos, por exemplo, temos o fator intensidade, em que um vinho tem que ter intensidade, seja aromática, seja do que for, não é? Seja aromática, seja gustativa, para levar a nota máxima, não é? Isso contraria, por exemplo, o meu estilo de vinhos. São disparates. Exatamente. Pois, aliás. Portanto, esse padrão está lá. Pois, e só querem intensidade, não é? Pelo menos eu sempre li assim, sempre me explicaram assim. O vinho tem que ter intensidade. Eu ainda me lembro de, primeiro, ser só intensidade. Depois passou a intensidade positiva. Porque um vinho com muito TCA, com cheiro a rolha, tem mais intensidade que os outros todos. E esse ganharia sempre. É verdade, é verdade. Eles perceberam isso e depois passaram a pôr intensidade positiva. E o que é intensidade positiva? Não sei. Pois, eu também cheira não. Bem. Mas cheira bem na ótica de quem, não é? O que é cheira bem? É melhor ir por outro lado. É melhor ir por outra via. Pois, porque aí entramos relativizamos demais, não é? Porque o que cheira bem para mim não tem que ser o que cheira bem para outra pessoa, não é? A mim se cheirar a melão, se calhar eu não gosto tanto. Eu percebo, mas de uma maneira geral há um conceito de cheirar bem para quase todo o mundo. Uhum. E se não fosse assim, não haveria as modas que há, porque não era possível ter modas. E nós confrontámos-nos com essa situação quando procuramos definir o que era um vinho atraente ou muito atraente. E aí nós tivemos que pôr uma restrição. É muito atraente para uma pessoa que não sabe nada de vinhos, que quer começar. E esse é que é o protótipo do provador principiante que é sensível à atração de um vinho floral ou frutal. Eu tenho a certeza que o Hugo, na fase em que está, já não gosta desses vinhos, já não os acha atraentes. Por acaso nunca fui muito fã desses vinhos. Nunca fui. Mas há, por assim dizer, e eu gostava que o Manel dissesse de sua justiça, há, na minha opinião, um cheiro internacional atraente de vinho. Foi aquilo que nós usámos num dos extremos da nossa história. Eu agora fiquei a ouvir pior, não sei se há aí dificuldade de ligação. Hugo. Eu acho que é aí. É daqui. Há um cheiro atraente e todas as pessoas é muito fácil perceber pelo nosso ditado. O que é doce nunca amargou. Sim. Portanto, em termos ancestrais, tudo o que é doce tem sempre uma tendência para ser muito mais preferido. Sim, porque claro. o doce é sinal de energia, de alimento, não é? O amargo é sinal de veneno, sempre foi. E, portanto, nós percebemos que ao longo dos tempos se criaram estas preferências adquiridas. E o doce que nós podemos pensar, é o doce de açúcar. Não precisa ser de açúcar. Pode ser o doce do frutado ou do floral. Porque o falso quando nós
Como? O falso doce. Exatamente. O tal do sucroso. É esse, aí do sucroso é mesmo essa é a flor, é a cereja no topo do bolo. O sucroso, porque é uma maneira de dizer que é doce sem ter açúcar. Mas está bem definido. Tá. A questão é, depois como é que é obtida essa doçura? E aqui depois podemos passar para outra parte também acho muito interessante. A doçura no caso do aroma, tem a ver com aquilo que é frutado e floral. Mas se as pessoas não souberem o que é frutado e floral, não souberem definir, dizem logo Que é doce. doce. E imaginam logo, e é fácil imaginar como nós quando entramos numa florista, não é? Quando entramos numa florista, passado algum tempo, ficamos logo com a cabeça à roda. E no fundo, este doce, quando é muito repetido, ou quando estamos muito tempo, torna-se enjoativo. Estamos a falar do ponto de vista aromático. É natural. Como? O aroma. Aromático. Do aroma, estamos a falar do aroma. E portanto é natural que depois com o treino, as pessoas, quando estão muito habituadas a um determinado aroma, que gostam inicialmente, depois possam mudar, porque começam a descobrir algo que não é se calhar tão óbvio, mas que satisfaz mais. E pelo menos não é tão enjoativo. Agora, o que é engraçado é que depois há o doce, digamos, que podemos distinguir entre o doce que toda a gente gosta, que é este frutado e floral, e depois o doce dos especialistas, dos peritos, que é o doce da madeira. Depois eu ia falar nele. Se nós vimos bem, em termos de conceito, tanto faz ser frutado como de cheirar a madeira. Claro que depois, como nós aprendemos que os grandes vinhos é que vão para a madeira e os grandes vinhos é que justificam a madeira e tudo isso, associamos logo, quando detectamos a madeira, a um aroma de maior qualidade. Mas aí já é um reflexo condicionado, não é? Aí já são é um reflexo condicionado. E esse reflexo condicionado, em termos de processamento cerebral, é o chamado o processo top-down. Top quer dizer que está da cabeça que vai para a boca. Sim, e quer dizer, nós já criamos no nosso cérebro a ideia da ideia que temos dos vinhos de grande qualidade. E, portanto, assumimos que tudo o que vem dali abaixo, nem precisamos de pensar. Mal detectamos, damos logo como... É logo a reserva. Do grande vinho. É logo a reserva. E, portanto, é tudo... Mas é tudo a mesma coisa. Claro, depois há nuances. Então, estamos aqui a simplificar. Mas também, só simplificando, às vezes conseguem perceber as coisas, não é? Mas é importante, é isso mesmo. Eu acho que é importante simplificar e é importante também clarificar, e aqui a culpa também foi minha porque eu é que desviei. Mas é importante clarificarem, eu acho, para mim é importante clarificarem duas coisas. Realmente, o que é que este método novo traz de diferente e depois, até que ponto é que porque eu acho que ele pode ser mal entendido, no sentido de, e eu inicialmente achei que estava a entendê-lo mal e tive que pensar um bocadinho mais. Hoje acho que é um processo que tenta democratizar mais essa prova. No fundo, o gosto e a forma como cada um de nós encara o vinho, encara o que cada um de nós gosta é que realmente sai favorecido. Mas numa primeira leitura pode dar o caso de que o que se quer aqui é inverter, que era os vinhos que eram menos valorizados passam a ser mais valorizados e os vinhos que eram mais valorizados passam a ser menos valorizados. E no fundo não é isso, pois não? Não, de maneira nenhuma. Para nós o princípio é sempre o mesmo. Quando um vinho não tem defeito, é um produto bom e nobre por definição. Sim. E há uns que têm um estilo e há outros que têm outro. Okay. E estão definidos no livro esses dois estilos, que para tornar mais perceptível nós chamamos os vinhos que cheiram mais de coco sabem ou que sabem mais de coco cheiram. Sim. É claro que isto não satisfaz uma pessoa que prova há muito tempo e quer encontrar pequenos detalhes de vinho para vinho. Uhum. Por isso nós estamos presentemente a trabalhar numa nova forma de abordar o método, mas sempre segundo o mesmo princípio. Porque nós usamos padrões, não damos notas e procuramos, acima de tudo, seguir
a forma de processamento que o cérebro faz da informação. E há uma coisa que todos nós que trabalhamos nas adegas sabemos, é que quando pomos uma série de vinhos, todos lado a lado, nos copos, conseguimos encontrar as diferenças todas de uns para os outros. Ou seja, o cérebro é muito bom a comparar, mas não é capaz de descrever individualmente. E o que acontece é que, quando se certificam vinhos, quando se fazem júris de concursos, nunca se dá aos membros do júri os padrões de comparação. Os padrões estão na cabeça de cada um. Essa é a grande diferença. E, portanto, nós queremos, acima de tudo, encontrar comparações entre os padrões que definimos e os vinhos que estamos a provar. E depois, pomos mais para um lado ou pomos mais para o outro. E não vale a pena fazer mais nada, porque depois podemos dizer, gostamos mais deste ou mais daquele. Mas isso já não tem a ver propriamente com a avaliação do vinho em si. Tem a ver com a avaliação do provador, que gosta mais deste ou mais daquele. Mas este método oferece uma escala? Este método oferece uma escala. Okay. Tem dois extremos e há vinhos que são mais próximos do lado esquerdo da escala e há outros que são mais do lado direito da escala. Basicamente é isso. Mas que é uma escala qualitativa. Que é uma escala qualitativa. Não tem que ser mais do que isso. Claro que isto pode-se refinar e nós estamos agora a trabalhar nisso. Por exemplo, se nós quiséssemos, e isto já para os peritos que gostam de vinho já há muito tempo, se quiséssemos apreciar de maneira crítica os vinhos da Borgonha. A Borgonha porque é muito simples. Tem brancos de uma casta e tem tintos de outra casta. E como tem muitos terroirs, nós podemos provar uma série de vinhos de Chardonnay, brancos, lado a lado, e depois cereá-los de acordo com uma escala. Não é preciso dar nota. Há uns que são mais agrestes, há outros que são menos agrestes. E mais nada. E o cérebro consegue pô-los quase todos pela mesma ordem, qualquer que seja a pessoa. Certo, tem é que se abstrair da preferência. Mas isso funciona presencialmente, não é? Isso eu consigo entender. Provando, pois, lado a lado. Mas se depois quiser transmitir os resultados dessa prova a alguém, imagine, é um jornalista de uma revista, por exemplo, e quer transmitir, quer escrever um artigo sobre aquilo e quer transmitir ou hierarquizar aquilo que foi o seu gosto, consegue fazê-lo também com base nisso? Quer dizer, a maneira mais imparcial e mais interessante era pôr a escala com os vinhos todos seriados. Pronto. E era a sua seriação. Independentemente da preferência, porque a maior parte das pessoas não consegue abstrair-se da sua preferência ou da preferência institucionalizada, que é a moda. Certo. Então, é isso. Mas aí tínhamos de estar sempre a fazer... Aí temos, eu estou só, estas perguntas é mais para quem não conhece o método enquadrar melhor, mas aí temos de estar sempre a considerar um flight de vinhos, portanto uma quantidade de vinhos para haver essa comparação? Quer dizer, isso é quando se começa já a pormenorizar, a ir ao detalhe. O método, tal qual está na primeira edição do livro, é para incluir todos os vinhos, para principiantes. E, portanto, procura definir na escala de comparação os dois extremos mais opostos possíveis. Um que é o vinho mais atraente que se possa imaginar quando se cheira e o vinho menos atraente que se possa imaginar quando se cheira. Então, e depois, a partir daí, todos os outros devem cair entre eles. Uns mais para um lado, ou para o outro. Mas, então, para concretizar também um bocadinho isto, no fundo, a proposta do livro é, para as pessoas que gostam de vinho, é uma provocação para mudarem a forma como encaram a prova de vinhos, como avaliam para si. Ainda não estamos a falar
ainda não estamos a falar de uma abordagem mais profissional do método. Estamos a falar de uma mudança de paradigma, no fundo, pôr as pessoas a pensar o vinho de uma maneira diferente. É essa a proposta. Essa é a proposta. Porque Ok. ainda por cima há um detalhe muito importante. Há muita gente, eu diria que até a maioria, que dá notas e preocupa-se em dar notas justas. Eu acredito nisso, que há gente que quer dar a nota justa. E quando vai provar vinhos para dar as tais notas, está sob stress, porque, como quer ser justo, está muito mais focado na nota que vai dar do que no vinho. E, portanto, já não apreciou o vinho. É. Por exemplo, no nosso método, uma coisa, nós temos na terceira parte do livro uma ficha de interpretação do método, que é, em vez de estarmos sob o stress da nota, que nos faz quase que uma limpeza ao cérebro para dar a nota independentemente das características do vinho, no nosso método, em que não há esse stress, nós podemos apreciar uma série de coisas. O sentido do lugar que o vinho tem, se é muito manipulado na adega ou não, se tem grande aptidão gastronómica ou não, se deve guardar durante uns anos para usarmos mais com ele depois de uns anos de garrafa, tudo isso deixa de estar presente quando estamos sob o stress de ter que dar uma nota. No fundo é como aqueles jovens e não jovens que vão ver um concerto da sua banda preferida e depois veem o concerto através do telemóvel porque estão mais interessados em filmar o concerto do que propriamente em desfrutar dele, não é? Exatamente. Eu acho que se tem criado uma maneira de provar vinhos que de facto tira o gozo, porque e nós vemos isso, o Hugo e o professor com os nossos amigos. O que é, quando pomos um vinho à frente, o que é que dizem lá? Eu deste provar vinhos não sei nada. E Exatamente. depois, mas não sabes nada porquê? Porque não sei a que é que cheira. Para mim cheira a isto, ou cheira, o que me interessa é que gosto ou não gosto do vinho. E depois há uns que estão preocupados em além dos cheiros, acertar na casta, acertar na região, como se isso fosse aquilo que permite saber se uma pessoa prova bem ou não. E aí não estamos, como já foi dito aqui, aí não estamos a avaliar o vinho, estamos a avaliar o provador, que é a capacidade dele de acertar. E, portanto, a nossa preocupação é gozar o vinho, é desfrutar do vinho. Não é? E para desfrutar do vinho, temos de estar sem stress. E quero só dar o exemplo, para mim foi das últimas nossas empresas mais engraçadas. É que quando nós, porque foi bem prova por nossos colegas, quando estamos livres de ter que acertar, avaliamos os vinhos de forma diferente. E qual foi o exercício? Foi falar sobre vinhos, os ditos biológicos ou orgânicos, e tentar identificá-los. E fizemos 3 sessões de prova, uma dizendo que os vinhos eram todos convencionais, outra dizendo que eram todos biológicos, e nós pedimos para acertar. Na sessão em que pedimos para acertar, todos os peritos e alunos, nossos colegas já com treino, avaliaram de acordo com o processamento cerebral, ou seja, a resposta principal para dizerem se era biológico ou não era uma resposta de natureza emocional. Sim. E é exatamente isso que é o aroma. Nós não falámos ainda sobre isso, mas o nosso sentido do olfato é um sentido emocional, ou seja, a emoção não é algo separado do sentido, faz parte. E é essa emoção que nos permite tirar maior partido dos vinhos. Quando não estamos sujeitos, quer dizer, quando sabemos, quando estamos descansados, quando reconhecemos o vinho, olha, estamos a provar vinhos que são convencionais. Aí avaliamos de acordo com o padrão que temos para esses vinhos. E, portanto, e nesse sentido tem sido muito aliciante e estimulante perceber como a prova de vinhos com o tempo tem-se condicionado tanto que até já aquilo que os professores de há 30 ou 40 anos, o Pinot, o Amorim, todos aqueles que nós temos como referência, tudo aquilo que eles tentavam fazer e condicionar, que era fazer vinhos sem defeito, ou seja, fazer vinhos
como isso hoje em dia se perdeu porque as pessoas estão muito condicionadas para aquilo em que acreditam. Logo, isto para concluir, que neste estudo que fizemos, os vinhos biológicos, desde que tivessem defeitos, já eram bons. Porquê? Porque o ter defeito era a dica para perceber, para adivinhar se o vinho era biológico ou não. Mas portanto, eu posso complicar um bocadinho mais. Para mim, a ilusão também é um fator de incremento de prazer. Se a ilusão de que aquele vinho é melhor porque tem aquela característica me der mais prazer, para mim, desde que isso não seja alguma coisa que faz mal à saúde, não é? Eu aceito isso. Tocaste agora uma coisa principal, é uma coisa importante, que é, e isso é a explicação de que o aroma e o sabor, por maioria de razão, são sentidos emocionais. É que nós podemos provar, podemos sentir exatamente o mesmo, mas depois o prazer de tirar determinada experiência é muito maior. E o que é válido para este rótulo do biológico é válido para qualquer outro rótulo. É válido para se eu gosto mais de vinhos do Douro, é para os vinhos do Douro. Se eu gosto mais do Alentejo, é para os vinhos do Alentejo. Se eu gosto mais de vinhos estrangeiros, é para os vinhos estrangeiros. Se eu gosto mais de Barca Velha, é para o Barca Velha. Se eu gosto mais de um Chablis, é para o Chablis. E se eu gosto mais de um restaurante com toalhas de pano e com ambiente à luz das velas e em boa companhia, eu ainda gosto mais. Portanto, há todo o condicionamento para nós tirarmos maior prazer de uma experiência sensorial, todo esse condicionamento que chamas ilusão, e no fundo podemos dizer que é uma ilusão, mas é no bom sentido, quer dizer, o próprio prazer, até os neurocientistas falam há uma forma comum de avaliar tudo aquilo que nos dá prazer, incluindo o dinheiro. Quer dizer, o dinheiro dá-nos a forma com que nós temos prazer por podemos ganhar dinheiro para adquirir algo que nos vai dar prazer. Isso próprio digamos que é tudo processado no cérebro, na mesma região do cérebro. Sim. Portanto, é essa tal ilusão. Mas ainda bem que há estas ilusões, porque assim podemos tirar partido das coisas, não é? Não estava a dizer isso, é tudo. E portanto, porque tudo aquilo que nós até parece que desvalorizamos o vinho ao dizer que os vinhos, não há vinhos bons. Não. Há ocasiões e para tirar partido dos grandes vinhos, quer dizer, quantas vezes nós nos emocionamos perante aqueles produtores pequenos que produzem 2 ou 3 pipas de vinho e que se calhar o vinho até não é muito perfeito, mas depois lá com os petiscos feitos em casa e não se sabe muito melhor do que os grandes vinhos às vezes provados em ambientes requintados. Portanto, é muito tirar partido das nossas experiências, não é? A mim, ainda outro dia respondi isso a uma entrevista que me fizeram. Os meus melhores momentos com vinhos calham a ser vinhos simples, porque era o vinho que se estava a beber naquele momento e o vinho estava bom, e só que aquela companhia, aquele ambiente, aquilo tudo fez com que os vinhos fossem um bocadinho maiores. Já agora deixem-me só dizer uma coisa em relação a um pensamento que eu tenho, não sei se concordam comigo, às escalas numéricas. Eu vejo as escalas e as pontuações, há um risco, se tem um perigo, não sei se é um perigo, se é um risco, mas há um padrão que eu tenho notado nos últimos anos. A minha mulher trabalha com toxicodependentes e, portanto, eu sei algumas coisas sobre toxicodependência sem precisar de consumir drogas. E há uma coisa na toxicodependência que é as doses. Uma pessoa droga-se com uma dose e a partir do momento aquela dose deixa de fazer efeito e há uma necessidade constante de ir aumentando a dose. Eu vejo que se passa isto nas notas atualmente, que é as notas têm subido muito e eu não acho que a qualidade dos vinhos tenha mudado assim tanto. Não sei se estão a perceber ou se concordam com o que eu estou a dizer. Isso também já está estudado e também já se sabe. Tem havido aproximação aos valores máximos da escala. Certo. De tal maneira que hoje, há uns anos, ter 90 pontos no Parker era bom, agora se não tiver mais de 95 já não é grande coisa. Exatamente. E portanto isto... Ou os 18 cá, não é? Exatamente. E o que é que isto leva?
leva das duas uma, ou os vinhos passam a ser todos, ter todos quase 100, não é? Ou então vamos aumentar ainda mais a escala. Então agora há escalas de 1000, em que imaginem como é que é possível distinguir um vinho que vale 990 de um que vale 992. É impossível, não é? Portanto, isto tudo, eu acho que ilustra bem o que, quando se leva à escala para uma função para a qual ela não foi feita de início, se torna, quer dizer, se torna... Tem essas limitações, não é? Esses defeitos que eu acho que quando começamos a pensar um bocadinho todos reconhecem. Quer dizer, as primeiras escalas olha, até recebi da internet até a informação que o Michael Broadbent, que era um dos grandes senhores do vinho dos anos 60, 70 e afim, morreu há 2 ou 3 dias. E ele tinha uma escala de 1 a 5 e não era em estrelinhas ou era em qualquer... Depois passou a ser de 20. Depois passou a ser de, sei lá, de 100. E, portanto, as escalas mudam, mas depois a classificação dos vinhos é igual quando se fazem correlações das escalas. Sim. Portanto, eu acho que é uma questão psicológica. E depois, se eu fizer uma escala também, quer dizer, cada um pode criar a sua escala. Agora, Hugo, você deve ver frequentemente aí no nosso grupo de internautas, que há aí uma série deles que classificam vinhos e depois hierarquizam-nos. E usam a 10ª milésima ou a milésima para pôr um à frente do outro. Portanto, o que é que eles estão a fazer? Estão a usar uma escala de 100 mais 3 zeros à direita. Sim. É uma escala de 100.000. Exatamente. E há um que tem uma milésima acima do outro, já é melhor. Ora bem, eu acho que temos que parar para pensar. Essa que é a questão. Porque nós ainda não falámos na questão mais melindrosa de tudo isto. Vamos lá. Mas que é o poder das pessoas que dão notas. Principalmente sabendo as consequências comerciais de uma boa nota ou de uma má nota. E a gente do vinho está hoje, em praticamente todo o mundo, refém das notas que os vinhos que produz recebem. Sim. Eu acho que já foi pior, ainda assim. Ainda acontece. Sim. Perdão. E este é um problema que a gente do vinho ainda não conseguiu ultrapassar. Sente-se refém, violenta-se frequentemente, fazendo os vinhos que não quer fazer, mas que são necessários para ter as notas altas que ajudam a vender os vinhos. Percebo perfeitamente isso. É por isso que, não dando notas, é a melhor maneira do setor do vinho estar mais protegido de quem dá notas. Não ligando a elas. Mas eu aí não sei se neste momento concordo inteiramente com essa realidade. Já foi mais assim, pode ser, mas eu já achei que fosse mais assim, essa ideia dos produtores fazerem os vinhos em função das notas. Acredito que ainda haja muita coisa dessa, mas eu comecei a ver, ou apercebo-me de uma reversão disso, que é a crítica, e aí também tenho que dar um bocadinho a mão à palmatória, eu acho que de uma forma geral, não só nacional mas internacional, a crítica também começou a olhar para os vinhos de uma outra maneira, ou seja, começou a ir ao encontro dos vinhos que se faziam, principalmente aqueles que tinham... Aliás, eu até vou mais longe, eu acho que houve uma mudança radical a partir do momento em que as comunidades de internet ganharam força e que há uma forte pressão do consumidor final a dizer que aquele vinho é bom, e eu acho que há um esforço também da crítica de ir à procura dessa eu não estou a dizer que eles reverteram... Eles próprios, a crítica reconhece isso, não é? Sim. A crítica reconhece Ainda bem, que ele dar notas é limitado.
Mas a questão é que o comboio já vai a grande velocidade e parece ser imparável. Agora, estamos sempre, temos de estar sempre a falar nisto, mas eu acho que para determinado tipo de vinhos, se calhar para a maior parte, são precisas notas que é para dar alguma indicação a quem está à frente da prateleira para comprar vinhos e concedo que nessa situação pode ser útil. Mas como tudo aquilo que esse sistema levado ao limite conduz, tudo aquilo que nós já discutimos aqui, acaba, quer dizer, é um sistema que acaba por se esgotar, porque hoje em dia, com a técnica, é possível fazer ótimos vinhos de 95 ou 96 pontos em todo o lado. Imaginem o que é um linear do supermercado só com notas acima de... Como é que nós vamos distinguir? Sim, Depois acabamos por distinguir com base no rótulo que conhecemos, na região que preferimos, no estilo, e portanto isto acaba por se autolimitar. E de facto no nosso livro, no último capítulo, no epílogo, vêm duas entrevistas, descrevemos duas entrevistas, não dadas a nós, mas a jornalistas, do Eric Asimov e agora da herdeira do Parker na revista Linda Perrotti. E portanto, eles, quer dizer, são extremamente... Eles estão a dizer aquilo que nós estamos a dizer aqui. Só que, na hora da verdade, o que sobressai ainda, acho eu, ainda que acha que isto também realmente tem estado já muito diluído, o que sobressai são os vinhos, são as notas, são as classificações, são os prémios. Então, e este método que propõe consegue reverter isso? Consegue encontrar um equilíbrio novo não, para isso? Eu acho que reverter não consegue. Se não der reverter, eu acho que é daquelas coisas. Haverá ainda, é como o Asterix, a aldeia do Asterix no meio do Império Romano. O que é preciso é haver alguém, ou haver que pense de maneira diferente e que haja uma alternativa para quem quiser sair desta camisa de forças que é a maneira de apreciar os vinhos que domina, não é? No fundo, é quem quiser. Quem quiser sair, não, tem uma hipótese. Mas depois há uma saída. Mas se o consumidor mudar a forma como avalia os vinhos, é óbvio que a crítica, de uma forma geral, vai ter que fazer essa transição também. Porque senão não está a falar para ninguém. Não é? Se o público dele mudou, eles têm que mudar também. E eles conseguem... Mas tem mudado, não é? Tem sentido isso, não é? Há uns anos atrás não se falava de mineralidade, esse é um ótimo exemplo. Agora todos os vinhos são minerais, não é? Os meus não. Os meus são salinos, estão iodados, mas não são minerais. Está bem, mas acho que percebemos Hugo, havia uma questão que eu gostava de levantar, que eu percebo que é quem tem que no trading, no negócio, é preciso dar notas para haver diferença nos vinhos. Essa é uma falsa questão. E eu aí tenho que reconhecer que a gente do vinho não tem feito o seu trabalho. Certo. Porque é que isto acontece? Porque é que é preciso dar notas para as pessoas que querem comprar vinho num supermercado terem referências? É porque não há ninguém que possa aconselhar quando eles vão comprar o vinho, como havia antigamente nas garrafeiras. O Michael Broadbent, e aliás nós temos isso escrito no livro, dizia: o melhor amigo de um enófilo que gosta de vinho é o dono de uma boa garrafeira. Porque à medida que vai falando com ele, aos poucos vai-lhe conhecendo os gostos. E como conhece os vinhos todos que vão saindo, vai-lhe indicando aqueles que são mais ao gosto dele. Ora bem, é por isso que um serviço de vendas personalizado resolveria o problema facilmente. Como assim? Agora, serviço de vendas personalizado. Quer dizer, o cliente vai, diz do que é que gosta e aos poucos o dono da garrafeira ou o empregado da garrafeira vai o conhecendo
e vai começando a conhecer os gostos. E a certa altura ele já nem precisa falar. Tem as últimas novidades do mercado, sem ter que dar notas e que ele vai gostar. Mas eu acredito que conhece os gostos. Mas eu acredito que essa realidade continue a existir nas garrafeiras. Nas garrafeiras, Sim, nas lojas. sim. Nos supermercados. As garrafeiras vendem 5 a 10% do total. Mas no supermercado, se calhar, será mais difícil ter esse tipo de recomendação, por exemplo. Sim, eu acho que eu confrontei-me com essa situação quando estava na Sonai, que era apreciar as pessoas no linear. Ficam completamente confundidas com aquela gama brutal de vinhos que lá está, que praticamente não a conhecem nenhum, a não ser as marcas famosas. E como não está ninguém para os aconselhar, eles vão sempre pelo Douro ou pelo Alentejo, tinto, com muita cor e com muito álcool. Mas lá está, mas para o dono da garrafeira, eu acredito que isso seja indiferente, porque ele sabe que aquele cliente naquele linear vai levar uma garrafa de vinho e para o dono dessa garrafeira é indiferente qual é o vinho, desde que ele leve um vinho, ou não? Não deve ser. Não Mas deve ser. Sim, mas não deve ser. Ok, concordamos com isso. Para o produtor de vinho, muito menos. Porque quando, por exemplo, nós fazemos vinhos na Beira Interior, que é uma região, quando nós temos casos de clientes que dizem: este vinho é muito bom, Beira Interior, que região do Alentejo é que é? Porque se é bom tem que ser do Alentejo. Exato. Ora bem, o que é que a gente da Beira Interior deve fazer? É fazer um trabalho duro de explicar os vinhos, dá-los a provar e ter orgulho no seu estilo, ou a maneira mais cómoda é imitar os vinhos do Alentejo? Não, quer dizer, não sei, isso não, não sei. Eu tenho uma ideia sobre isso, mas não é... Pois, este é o problema. Quer dizer, aqui há uns anos, quando o Pingo Doce até baniu os vinhos da bairrada da prateleira, o que é que a gente da bairrada começou a fazer? Não sei. Fazer vinhos parecidos com os do Alentejo, para ver se os conseguia vender. Isto é inaceitável. Porque quando as pessoas percebem os vinhos e a aptidão gastronómica deles, passam a gostar e dizem muito frequentemente, a mim dizem com muita frequência: há tantos anos que eu andava enganado. Porque a gente do vinho não explica os vinhos e não diz para que é que eles servem. Facto, mas eu também não acredito, e não partilho desse seu otimismo, eu não acredito que a maior parte dos consumidores esteja muito preocupada em saber mais de vinho ou perceber melhor. Eu também acho que não, quer dizer, nós devemos ver isto do vinho como o cinema ou a literatura. Sim. A maior parte das pessoas não está interessada em perceber mais do livro, quer um livro que para satisfazer o dia a dia. Olha, agora para estes tempos de reclusão, quero ter uns livros descansado, que não deem muito para pensar. E nos vinhos também, a maior parte dos consumidores querem apenas desfrutar de um bom vinho. E, portanto, nem esta conversa que nós estamos a ter aqui, para eles, se calhar, isto tudo é completamente estratosférico e nem faz sentido. E, portanto, nós também temos, assim como há vários estilos de vinho, assim também há vários estilos ou tipos de consumidores. E eu acho que com este livro nós o que queremos é, por um lado, demonstrar que todos, desde que tenhamos os nossos sentidos a funcionar, conseguimos avaliar bem e corretamente os vinhos. E depois, para quem quiser saber mais alguma coisinha, para quem tiver mais exigência, poder dar o passo em frente sem estar limitado pelo método clássico. E, portanto, eu não estou... Com certeza que nunca há de haver sempre, ainda bem, que há de haver muitas pessoas a comprarem muito vinho nos supermercados e há de haver sempre poucas pessoas a comprarem poucos vinhos em lojas, em garrafeiras. Porque é assim mesmo, quer dizer, é assim mesmo em qualquer outro tipo
em qualquer outro tipo de, digamos, de objeto em que ponha a nossa cabeça a pensar, porque ainda que o vinho seja sensorial, quer dizer, mas põe a cabeça a pensar quando queremos mais alguma coisa. E, portanto, aqui eu gosto de ter estas conversas quando, quando as pessoas pedem mais, querem perceber mais do vinho, exatamente como quando Sim. Nós estamos com alguém que nos, olha, explica-me este livro, ou explica-me aquela música, mas há muito poucas pessoas que pedem, em termos relativos, que pedem para explicar as coisas. Agora, cada pessoa tem, na sua área, no seu hobby ou na sua área profissional, tem aquilo que gosta. Quer dizer, eu não percebo de colombofilia. Quer dizer, mas os colombófilos são dos clubes que mais pessoas têm no país. Nós nem quer dizer, andaram a criar pombos, mas nós às vezes, mas como é que é possível as pessoas gostarem? E essas pessoas gostam. Agora, eu não vou passar o tempo, agora nestes dias, a ler livros de colombofilia. Assim como se calhar a maior parte dos colombófilos não vão passar a ler livros de vinhos, não é? E portanto, Sim, cada um tem os seus interesses. As pessoas, naquilo que se interessam, vão a fundo. Portanto, este nosso livro é para as pessoas que se interessam por vinho e quererem ir aprofundar um bocadinho mais. Mas, Manel, mas há uma coisa importante. É para as que se interessam pelo vinho e para as que estão ligadas ao setor. Esse é que deve ser um aspecto muito importante. As pessoas que estão ligadas ao setor, eu percebo isso, apercebo-me disso muito facilmente, o Manel também e seguramente que o Hugo também. Vamos por esse país fora e muitas pessoas ligadas ao setor estão muito preocupadas em perceber se o seu vinho é parecido com aqueles que estão na moda. São mais do tipo Douro ou mais do tipo Alentejo. Mas isso não será pelo vinho em si, é pela possibilidade de negócio que essas pessoas podem ter, não é? As pessoas precisam de vender o vinho. Por essa razão é que eu acho que o setor do vinho devia parar para pensar, devia fazer uma profunda reflexão sobre o assunto e saber se dá jeito ou se faz sentido continuamos sempre a pensar nestas referências. Certo. Sabendo todos nós de antemão que hoje não há vinhos maus, há vinhos diferentes. E nesse aspecto eu tenho que reconhecer que os franceses, principalmente os da Borgonha, nos deveriam servir de referência. O problema é que esse caminho obriga a refundir quase o negócio, não é? Porque a refundar, peço desculpa, porque quer dizer, o negócio não está preparado para isso. Não, isto é uma coisa lenta. Isto é uma coisa lenta. E que ninguém quer começar porque ninguém vai... O Hugo sabe que aqui há 20 anos atrás o sentido crítico do consumidor comum era muito diferente do de hoje. Sim, claramente. Isso mudou muito. Portanto, e eu acho que este contributo nosso é para aumentar ainda mais esse sentido crítico. Muito bem. No dia em que as pessoas deixarem de preocupar com a nota e saber qual é que é melhor, passam a gozar muito mais com o vinho. Muito bem. Temos que começar a fechar isto. Eu ia fazer uma pergunta provocadora então, que é, isto é o início, é uma proposta de revolução ou não? É porque notei aí o Manel está um bocadinho mais naquela do quem quiser pegar nisto pega. É mais ou menos isso. Porque está lá. Quer dizer, está lá. É possível ir buscar. É possível procurar. Quer dizer, Mas isto pode ou não ser o manual da próxima revolução? Pode ser, mas é como a maior parte das revoluções não são de facto revoluções. É voltar àquilo que sempre esteve lá na origem, só que nós esquecemos. Pelo dia-a-dia. E no fundo, depois quanto mais estudamos, não é? Quanto mais estudamos, eu acho que isto agora desta coisa
do coronavírus ajuda-nos isso a pensar muito. Nós pensamos que sempre foi assim, agora é que vamos mudar. Não, vai tudo ser igual. Sempre houve pestes e a nossa limitação humana há de sempre voltar ao de cima. Portanto, agora, para muitos, Isso agora daqui esta 40, oportunidade, daqui a para 40, muitos é a 50... oportunidade para mudar. Agora, para a maior parte vai ser igual. Quer dizer, o mundo ia ser diferente a seguir ao 11 de setembro. O mundo ia ser diferente depois da Segunda Guerra Mundial. O mundo depois da Primeira Guerra Mundial ia podemos andar para trás. E há mudanças radicais. Há mudanças imperceptíveis, não é? Há mudanças imperceptíveis. Agora, digamos que há marcos na vida que podem ajudar a mudar. Agora, temos que querer mudar. Quer dizer, se as pessoas não querem... Nós queremos mudar, mas há aqui um dado que é muito importante. Isto só muda se os educadores do povo estiverem dispostos a mudar. Porque, quer dizer, como eu estou sempre a dizer que sou jurássico e sou muito anterior a todas estas coisas que hoje se passam, nem havia notas, ninguém dava notas aos vinhos quando eu comecei. As coisas estão diferentes. E eu tenho uma esperança, que aliás vem no epílogo do livro, não sei se o Hugo já leu o livro. Ainda não cheguei lá. Eu acho que a maior parte das pessoas pode começar pelo epílogo. Fica a dica. E tanto a Lisa Perrotti como o Eric Asimov, que são duas referências da crítica internacional de vinhos, dizem: o modelo esgotou-se. Nós temos que arranjar outras formas de comunicar, de descrever os vinhos, porque as pessoas já estão fartas da mesma coisa. Isto na América. Aqui também já estamos fartos e vamos 10 anos atrasados. Portanto, é de facto uma constatação. Quem contribuiu para esta situação reconhece que é preciso mudar. Eles dizem que não sabem como mudar. E aquilo que nós fizemos foi-lhe apresentar uma forma de poder mudar. Se esta gente, que eu acredito que sejam pessoas que estão de uma forma séria na sua profissão, na sua missão, se fizerem o esforço e interiorizarem aquilo que nós quisermos dizer, pode ser que as coisas andem muito mais depressa. A dificuldade é essa. Agora, se pura e simplesmente nem abrirem a boca e não disserem nem bem nem mal do livro, então passa perfeitamente por este mundo sem ninguém dar por ele. Essa é a questão. Que, aliás, na crítica foi o que aconteceu. Mas agora aí... Saiu, tirando o Expresso, tudo o que saiu foram press releases escritos pela editora para saírem. De resto, não houve opinião sobre o livro. Mas agora deixo-lhe a provocação então. Os autores também têm que fazer como os produtores de vinho e têm que ir lá batalhar com a ideia e com o livro. Eu acredito que possa... Isso. Acredito que sim. Temos feito muito isso. Aliás, recentemente damos bastante mais cursos de vinhos do que aqueles que dávamos. Eu já dei vários sobre o método. Não é para pessoas principiantes, é para quem já prova vinho há muitos anos. Porque li o livro e não o entendia, porque estão tão formatados que a única maneira é explicá-lo com os copos à frente. E depois dos cursos vêm ter comigo a dizer que o método tem coisas muito interessantes que vale a pena aproveitar. Percebo isso perfeitamente. Não, talvez o melhor comentário, ou que resume tudo isso, foi um conhecido do professor Virgílio, que eu lembro-me que estávamos numa viagem quando recebeu essa mensagem, que era: o livro é o Copérnico da enologia, passa a haver um antes e um depois. Pode ser exagerado, mas ficamos todos satisfeitos, todos vaidosos com este tipo de comentários, não é? E principalmente foi um prazer para nós escrever o livro e ser uma descoberta
E se não fosse o livro, não estávamos aqui à conversa contigo. E, portanto, Estariam com só certeza. Estariam com certeza. só isso já justifica. São as e é leveduras sempre, que lhe chegaram. são as leveduras. Isso já justifica esta conversa. E como estamos apaixonados, olha, estamos aqui há não sei quantas horas, tenho não sei quantas tarefas para fazer aqui em casa. Também eu. Mas é um prazer estarmos a falar sobre isto. Então, mas você vai ter que mandar aquele capítulo que nós escrevemos sobre os micróbios do bago de uva ao Hugo, para ele perceber claramente a nossa posição sobre as leveduras de terroir, entre aspas. Quero muito ler isso. Está combinado. Quero muito ler isso. Está combinado. Então, eu não tenho mais perguntas. Tem alguma coisa que acham que era interessante dizer sobre isto, sobre este assunto, sobre o livro? Eu vou mostrar o livro outra vez, para as pessoas verem. É possível comprar agora nesta situação em e-book. É ir à editora Plátano, pôr e-book O Vinho Sentido e aparece lá. Olha, um desafio. Eu gosto muito e tenho, eu já há muitos anos, eu faço muitos quilómetros por semana, por mês, por ano, e já há algum tempo que adotei os audiobooks. Que há uns 5, 10 anos aquilo não era grande coisa, mas agora eles têm muita qualidade e eu ouço muitos audiobooks. Porque é que não pensam em fazer uma coisa dessas? Não sei se tem mercado, mas vamos colocar a questão aos editores. Acho que era interessante. Já agora, gostava de chamar a atenção que o e-book e o que está agora nas livrarias já é diferente do Hugo que mostrou, porque a segunda edição já teve pequenas alterações fruto do feedback de alguns leitores. E a próxima edição que estamos a preparar para a língua inglesa, essa vai ser bastante diferente das que já saíram. Ótimo. Muito bem. Não sei se eu, por mim, agradeço a vossa presença e o tempo que me disponibilizaram. Desejo todo o sucesso para esse livro e para essa revolução. E cá estarei. Obrigado. Nós é que agradecemos. Vou-lhe propor o seguinte. Diga. A próxima vez, em vez de sermos nós a falar, é o Hugo a falar. Sobre nós o quê? A fazer perguntas. Fica já marcado. Quer dizer, sobre o livro, está bem. Porque o importante é nós termos o feedback das pessoas, porque temos consciência que há algumas coisas que não são facilmente perceptíveis. E só com o feedback é que nós as podemos melhorar. Muito bem. Mas eu tenho que acabar de ler primeiro. Fico ao compromisso que nas próximas... Okay. Eu pensei que esta quarentena me ia me dar mais oportunidades para ler, também não está a resultar. Estou a ler trabalhos de escola primária e coisas do género. É isso mesmo. Muito obrigado. Enfim, muito obrigado eu. E grande abraço. Tudo obrigado. Bem, protejam-se, bebam muito vinho e protejam-se disto, está bem? Obrigado. Grande abraço. Um abraço.